E hoje nós vamos de distopia com O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É um livro já bem conhecido, principalmente por causa da série, mas pelo que eu vi, a maior parte das análises aqui do YouTube são feitas por mulheres, e eu acho que nós homens também precisamos entrar nessa discussão. Então fica comigo até o final desse vídeo. O Conto da Aia foi escrito em 1985, a edição que eu tenho aqui foi publicada no Brasil pela editora Rocco, com tradução da Ana Deiró e tem 366 páginas. Trata-se de uma realidade alternativa em que parte dos Estados Unidos se transformou em uma república totalitária e fundamentalista, cujas principais vítimas são as mulheres. E essa história vai ser narrada pela Offred, uma mulher. E eu acho que isso é tudo que eu posso lhe contar sem dar muito spoiler. Na verdade, isso que eu te contei eu já considero spoiler, mas não sai ainda porque eu preciso te explicar um pouco melhor. É porque esse livro tem uma escrita bem peculiar. A autora não dá todas as informações de vez, ela vai lhe contando aos poucos, à medida que você conhece a rotina diária da personagem principal, que é a Offred, e que você vai conhecendo um pouco das suas memórias. Só depois de muitas páginas é que você vai saber quem é a Offred, em que realidade ela vive e como tudo aconteceu. E eu acho realmente que essa, depois do conteúdo, é a principal característica desse livro. O livro foi feito para que você descobrisse os detalhes aos poucos e não de uma vez só. Mas infelizmente essa experiência é muito fácil de ser perdida. Principalmente porque todas as informações que você encontra sobre esse livro nas páginas de venda, inclusive aqui na orelha do livro, te conta coisas que você só descobriria depois de muito tempo de leitura. E eu vou lhe dar um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. A personagem principal quase não se descreve no livro, só depois de muitas páginas você vai saber qual é a sua idade. Mas essa informação é a primeira informação que tem aqui na orelha do livro. Você pode até achar que eu estou sendo muito chato, que eu sou novo aqui no YouTube e que eu não tenho autoridade para te dar conselho. Mas se você quiser ter a experiência que a autora pretendia, o ideal é que você leia o livro sem conhecer essas informações que estão nas páginas de venda ou mesmo aqui na orelha do livro. O ideal, inclusive, é que se você não leu, dê uma pausa nesse vídeo, vá ler o livro e retorne aqui apenas quando você tiver lido, quando você tiver concluído. Mas se você já leu o livro, já viu a série, ou se não é chato como eu e não se importa com spoiler, siga comigo até o final desse vídeo. Agora que você já decidiu ficar, eu preciso explicar para você algumas coisas. Esse livro foi feito para qualquer pessoa e deve ser lido por qualquer tipo de leitor. Mas eu sinceramente acho que as melhores análises costumam ser feitas por mulheres. E não é porque a personagem principal desse livro é uma mulher, mas porque os temas que são discutidos aqui estão relacionados, na sua maior parte, à opressão de gênero, de homem em desfavor de mulheres. E eu sei que, como homem, eu me encaixo muito mais na figura de opressor. Mas eu sinto que essas reflexões precisam ser feitas também por nós homens, e por isso eu criei coragem para fazer a resenha desse livro. E eu vou tomar bastante cuidado, porque eu não tenho a intenção de me apropriar do discurso feminista, primeiro porque eu aprendi ainda na faculdade de Direito que os homens não podem ser feministas, mas no máximo pró-feminismo, e depois porque eu reconheço meu lugar de fala, reconheço meu lugar como homem, como hétero, e não tenho a pretensão de fazer nenhum discurso de autoridade. A gente mais gabaritada, mais qualificada para fazer isso, inclusive aqui no YouTube. O que eu pretendo é falar um pouco sobre o livro e fazer algumas reflexões como leitor homem. Bom, depois de tanto pisar em cascas de ovos, vamos ao livro, enfim. O livro foi escrito em 1985, mas a história dele se passa em uma época muito próxima à nossa. Mais precisamente na República de Gileade, onde hoje se localiza a região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. É um estado totalitário e fundamentalista criado após um golpe depois de terem matado o presidente americano e metralhado o Congresso. Nessa realidade, o mundo vive uma crise de natalidade.
Há menções a vários fatores que provocaram isso: mutações genéticas provocadas por radiação, por desastres nucleares, contaminação por agrotóxicos e uma cepa de sífilis que causou a esterilidade de grande parte da população. O fato é que grande parte da população não consegue ter filhos, e mesmo aquelas mulheres que conseguem ter filhos, existe um risco muito grande de ter algum problema na gestação, do bebê nascer com algum tipo de dificuldade. E aí você tem um cenário que antecede a formação de Gileade: contaminação nuclear, poluição geral e baixos índices de natalidade. E é nesse cenário que um grupo fundamentalista denominado os Filhos de Jacó invade o Congresso americano, metralha o Congresso e mata o presidente. E a partir daí ele cria uma república totalitária fundamentalista denominada Gileade. Gileade passa então a ser uma sociedade dividida em castas e ancorada em textos do Velho Testamento bíblico, alguns trechos verdadeiros e alguns trechos criados pelos governantes. Porque, como todo regime totalitário, não há preocupação com a verdade, e a leitura é proibida para a maior parte das pessoas, sendo permitida apenas para alguns homens que estão no comando. E isso vai facilitar muitas coisas, porque se as pessoas não podem ler, elas não terão condição de questionar o regime. E a partir daí começa a haver diversas perseguições às minorias, às pessoas que possuem relacionamentos homoafetivos e mesmo às outras religiões, ainda que sejam de matrizes judaico-cristãs, como o catolicismo e o judaísmo. E o ponto principal desse livro: o Estado se aparelha para que haja completa submissão das mulheres ao Estado. Na verdade, a submissão das mulheres aos homens que controlam o Estado. A partir daí, as mulheres perdem direito ao nome, aos seus bens, não podem ler, são totalmente submissas aos homens e passam a desempenhar atividades específicas definidas pelo Estado. E tudo isso quem vai contar é a Offred. Na verdade, Offred não é nem o nome da personagem principal. Offred é apenas a junção da preposição of mais o nome do comandante a quem ela servia, Fred. Então significa apenas que ela era de Fred. E como eu disse, ela vai contando isso aos pouquinhos, à medida que descreve a sua rotina diária e por meio de muitas memórias, de muitos flashbacks que ela vai tendo durante o livro. E é com suas descrições que você vai entendendo o sistema de castas das mulheres, as quais são identificadas pela cor da roupa. Há várias castas, mas as que mais recebem destaque no livro são as aias, as martas e as esposas. As esposas se vestem de azul e são as mulheres dos comandantes do regime. As martas, por sua vez, se vestem de verde e são as mulheres das classes trabalhadoras, geralmente as empregadas domésticas. E as aias, que têm fins exclusivamente para a reprodução. A Offred, que narra o livro, é uma aia, e eu preciso falar um pouquinho mais sobre a aia. Se você tem alguma relação com as religiões judaico-cristãs, você conhece a história de Raquel e Bila, mas resumidamente é assim. Jacó possuía duas esposas, as duas irmãs, Raquel e Lia, mas somente Lia conseguia ter filhos. Em razão disso, Raquel ficou com inveja e chamou Jacó e disse: Jacó, eu quero ter filhos, eu preciso ter filhos. E Jacó disse assim: olha, eu não sou Deus para te dar filhos. E Raquel, vendo que não tinha jeito, disse a Jacó: olha, Jacó, eu tenho ali a minha serva, Bila. Deite-se com ela para que eu tenha filhos por meio dela. E essa é a história que, para o regime de Gileade, vai justificar a existência das aias. As aias são mulheres que podem reproduzir e que são destinadas aos comandantes cujas esposas não conseguem, para que os comandantes deitem-se com elas, tenham relações sexuais com elas e tenham filhos por meio delas. A palavra para isso, não tenham dúvidas, é estupro. Caso consigam engravidar, o filho pertence ao comandante e sua esposa, e as aias, se ainda puderem reproduzir, se ainda estiverem em idade fértil,
são destinadas a outro casal e vão cumprir o seu papel novamente. Para resumir a história, nós temos um regime totalitário, fundamentalista, baseado em trechos do Velho Testamento bíblico, dominado pelo masculino e que divide as mulheres em castas. Quem vai contar a história é uma aia que serve na casa de um comandante do regime. Olha, o livro não é uma grande aventura e eu acho que a autora não quis criar uma heroína. Pelo contrário, na maior parte das vezes a Offred parece estar resignada com a situação em que ela se encontrava. Para mim, a autora quis mostrar muito mais o estado das coisas, o absurdo que uma sociedade pode se tornar quando esse tipo de ideologia fundamentalista toma conta das políticas de Estado. E ela faz isso por meio de uma mulher comum, sem nome, sem muitas descrições, uma representação de qualquer mulher daquela sociedade, porque todas estavam sujeitas ao mesmo tipo de opressão. Não é que você não conheça nada da Offred. Você sabe que ela era uma mulher mais ou menos independente quando tudo isso aconteceu, que ela tinha uma filha e que tinha um relacionamento com um homem que havia sido casado anteriormente. E esse, inclusive, é um dos motivos para que ela se tornasse aia, porque para o novo regime, o segundo casamento é um pecado muito grande, assim como ter tido relações homoafetivas ou ter sido freira. Mas se essas mulheres, mesmo sendo pecadoras, são férteis, o que é uma raridade dentro dessa realidade, elas têm a possibilidade de escolher entre se tornarem aias ou serem mandadas às colônias para cuidar de lixo radioativo e morrer em poucos anos. Mas enfim, a Offred é a representação de uma mulher comum, oprimida dentro de uma sociedade machista ao extremo. A Offred, guardadas as devidas proporções, pode ser você. E é você, mulher, que precisa avaliar o seu nível de resignação com a desigualdade de gênero. Quem sou eu para dizer o que você deve fazer e o que você deve pensar? Esse não é o meu lugar de fala, é o seu. Mas eu, como homem, como esposo, como filho, como pai de uma menina, me sinto responsável por refletir sobre o meu papel nessa história. E o que eu vejo é uma realidade muito mais confortável para mim do que para as mulheres que estão ao meu redor. Em tudo, na forma como a sociedade julga as minhas ações, nas vagas destinadas às mulheres no mercado de trabalho, na desigualdade da divisão do trabalho doméstico e mesmo naquilo que eu posso ou não posso fazer. E eu sei que nós homens somos ensinados pela sociedade a subjugar e a oprimir as mulheres. E as nossas meninas são ensinadas e destinadas a papéis muito específicos, geralmente decididos por homens. O que o conto da Aya faz é extrapolar com um pouco mais de cor a realidade que nós já vivemos. O final da história que você tem em O Conto da Aya, você só vai conhecer se ler o livro. Dizem que a série também é muito legal, mas eu ainda não a vi, porque quero continuar a história do livro Os Testamentos. Tem um segundo livro da autora que me parece explica um pouco mais sobre esse cenário de Gileade e como tudo isso aconteceu. Mas de verdade, o final dessa história, seja nos livros, seja na série, é irrelevante. Não há heroísmo aqui, são os detalhes que importam. Se você, que é mulher, não concordou com nada do que eu disse, deixe seus comentários, eu gostaria muito de aprender com você. E você que é homem, se também não gostou de nada do que eu disse, também deixe o seu comentário, eu respeito muito o que você pensa, mas saiba que o seu lugar de fala eu conheço, e dele eu olho todos os dias e o que eu vejo me envergonha. Até a próxima!